É casa que você quer? É casa que você vai ter. Tem casa nesse canal sempre que você quiser. E mais uma casa de isopor, porque a gente tá apaixonado. Essa é a segunda casa de isopor que a gente desenvolveu no Estúdio M4 e eu vou apresentar o projeto para você agora. Já existe uma série sobre uma casa de isopor que está sendo construída de autoria do Estúdio M4 aqui nesse canal. Mas tem uma segunda casa que está sendo construída que eu não apresentei para vocês ainda e eu vou mostrar para vocês agora o projeto como um todo e algumas coisinhas da obra. Não vou ficar repetindo porque o processo construtivo é o mesmo que você já viu nos vídeos que estão aqui no card. Então vamos lá, meus amores. Primeira coisa, quando a pessoa, arquiteto, senta para fazer o projeto, o que ela faz? No meu caso, eu boto uma música ou eu boto um podcast, aí eu olho para uma folha em branco, vou lá pegar uma água, no geral dou uma passeada no Instagram e falo assim, vamos lá, vira, concentra, vai dar certo. Primeira coisa que você tem que ver, no caso, a primeira coisa que eu vou olhar também, o terreno, o quanto a gente tem de afastamento, qual o coeficiente de edificação, qual a taxa de permeabilidade, tudo isso a gente precisa saber. Então a primeira coisa que eu fiz depois de botar um copo d'água e botar um podcast para ouvir, foi definir os meus afastamentos, que são esses aqui tracejados, ó, tá vendo? Do lado de cá também. E na frente também, a gente tem afastamento lateral e afastamento frontal. No caso do nosso cliente, o terreno é enorme, tá vendo? 1.900 metros quadrados. Justamente por isso, os afastamentos são bem grandes. Eu tenho aqui, ó, 5 metros de cada lado e 5 metros na frente também. O que levava a uma sombra de projeto, ou seja, um espaço de projeção que eu tinha aqui, ó, estava aqui justamente entre esse espaço. Um outro parâmetro muito importante para a gente é que eu tinha uma construção existente no espaço e eu tenho uma área permeável nesse quintal enorme, tá vendo? Que não pode haver nenhuma construção e que o cliente tem um lindíssimo pomar aí. Então isso aqui é uma vista muito importante do nosso projeto. Então essa casa existente vai ser demolida no futuro. As duas casas vão estar no terreno por um tempo, mas depois ela vai ser demolida. Então eu tinha que considerar todas essas situações. E a minha vontade era fazer uma casa em L. Então o que eu fiz? Ó, eu trouxe esse avanço para cá. E aí, esse encontrinho que você tá vendo aqui, ó, ele na verdade é só o telhado, tá? Então, o telhado dessa daqui sobrepõe o telhado da nossa, por isso que eles estão acontecendo juntinhos, mas isso na vida real não vai bater uma coisa na outra não, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a outra perna do L. Aí você tá falando, e mira, que perna é essa? Que a sombra tá muito maior do que isso. Isso aqui era a previsão de varanda. A gente tinha que ter uma boa varanda, afinal de contas a gente tem um espaço, um terreno muito bonito, muito gostoso que os clientes queriam aproveitar para apreciá-lo, tá? Então a gente tinha no nosso briefing uma casa que devia ter em torno de 200 metros quadrados. E o corpo da casa, sem essa varanda, tinha que ser ainda menor do que isso, aí em torno de 190 metros quadrados, mais ou menos. O meu briefing era uma sala com cozinha integrada, uma área de serviço não muito grande, sem grandes excessos, mas ventilada, eles pediram bastante que fosse bem ventilada, 2 quartos, sendo na verdade 2 suítes, uma churrasqueira ali na varanda e um ateliê. Na verdade, uma oficina, porque o meu cliente faz aquelas miniaturas de carro, gente, mas não é aquele negocinho tosco, não, é aquelas maravilhosas que pinta, que é perfeito, sabe? Como é que é o nome disso, gente? Eu não sei, ele me falou algumas vezes e eu esqueci várias vezes. Coloca aqui nos comentários pra mim, é aquela que é... Miniatura de carro. Não é esse o nome não, Alice, é uma arte, Alice. Ó, gente, foi a Alice que falou isso, tá? Coloca aqui embaixo, como é que é o nome dessa arte? Que ele pega, fica tão lindo, tão real a miniaturinha dos carrinhos. Então, a gente não tem um ateliê, a gente tem uma oficina. Com isso, a gente chega na nossa planta, que eu vou descrever rapidamente aqui para vocês entenderem. Olha só, gente. A entrada da nossa casa é aqui, tá? E aqui, ó, já é a nossa sala, estar e jantar juntos. Aqui é o espaço da TV, inclusive, ó. Então a gente tem
TV e jantar tudo junto. Esse espaço aqui é a cozinha. Aqui atrás ficou a lavanderia, com acesso de serviço lá para trás. Ela é aberta de certa forma, porque aqui, ó, a gente não tem porta, ó, entre o espaço da área de serviço e a cozinha. E aqui eu tenho uma janela alta e eu tenho uma porta grande. Então a gente ficou com um espaço bem mais arejado do que eles tinham anteriormente. Aqui a gente tem o primeiro quarto com 13 metros quadrados. O banheiro ficou aqui. Ah, eu falei suíte, eu tinha esquecido que não era suíte, não. Uma é a suíte, mas o outro quarto tem o banheirinho ali agregado ao volume dele, mas é um banheiro social porque a gente não tem lavabo na casa. Viu? A gente não dá para lembrar de todos os projetos, mas aqui então vocês já entenderam. A gente tem o quarto de hóspedes e o acesso do banheiro ali do ladinho, tá? E aí o quarto do casal de fato é um quarto maior, com 20 metros quadrados quase. E aí, realmente, a gente tem o espaço de um banheiro confortável aqui dentro desse volume. Na sequência, a gente tem o ateliê, que acessa lá por fora, inclusive, para não entrar no volume da casa. Então, ó, o acesso acontece por aqui. E esse aqui é o espaço, vou até botar outra corzinha para vocês verem. E aqui, ó, é a nossa super varanda, que tem 46 metros quadrados. Então, dos 227 metros quadrados, é 227? Eu já esqueci, tá vendo? Eu não tenho memória. Dos 227 metros quadrados que a gente tem da casa, 46 é de varanda. Então a gente conseguiu deixar o corpo da casa bem enxuto, como os clientes queriam. Mas não é só de planta que vive um projeto. A gente também tem volumetria, a gente tem render e a gente tem muitos mais projetos técnicos. E agora eu vou te mostrar o render que eu sei que você tá querendo ver. Então a ideia é a gente ter uma casa térrea, uma casa plana, mas com um volume interessante. Como a gente tinha essa possibilidade de longevidade não, é longitude. A casa era comprida. E aí a ideia é que a gente tivesse, primeiro, laje plana, porque Estúdio M4 só sabe trabalhar mesmo com projeto sem telhado, entendeu? Então se você tá esperando uma casa com telhado aqui do Estúdio M4, eu vou te decepcionar, porque a gente só sabe trabalhar com projetos com lajes planas. E aí, se você quiser entender exatamente como que funciona esse sistema, coloca aqui nos comentários que eu explico direitinho pra você, tá? E você que tá na dúvida, Mira, mas por quê? Porque minha linguagem estética gosta mais dessa aqui. E minha capacidade produtiva de projeto também, tá? Então é por isso. Se você tá querendo contratar o Estúdio M4 pra fazer a sua casa, mas quer um telhadinho, desculpa, querido. Continua aqui, mas eu não vou poder ser sua arquiteta. Beijo. Vamos lá. A gente tem, então, 2 volumes nas pontas que tem alturas diferentes, mas uma linguagem parecida para a gente dar alguma simetria. Mas presta atenção, é uma simetria em massa, não é uma simetria perfeita. Na frente, no meio, a gente quebra essa volumetria com uma lajezinha, que ela é importante, por quê? Porque a gente tem a entrada e a entrada não pode ficar totalmente descoberta. Então a gente tem essa platibanda que avança um pouco para a gente ter uma proteção para as janelas dos quartos, que são essas que você está vendo aí na frente, e para a porta de entrada. Na sala, a gente tem esse jardinzão. E aí, esse jardim que você está vendo é uma janela, mais que janela, um painel de vidro que vai de piso a teto e a gente tem esse painel levando bastante luz natural para casa. Como a gente tem 5 metros de distância até o muro e tal, isso fica bem protegido, mas mesmo assim a gente colocou essas plantinhas aí que vão dar um pouco mais de privacidade para os nossos clientes. Mas a gente tem uma boa entrada de luz, uma excelente circulação cruzada de ar. Era muito importante que a gente tivesse uma entrada mais imponente. Então a nossa sala, ao contrário do restante da casa, tem um pé direito duplo. E aí a gente consegue ver essa iluminação e essa graciosidade do pé direito duplo entrando por essas janelas superiores que acontecem em cima. Esses vidros são fixos, então deles só vai entrar luz natural. E mire o calor. Lá em cima a gente não vai ter esse problema. Ninguém vai estar lá em cima do calor. A gente precisa que entre luz. Então a gente vai ter uma iluminação muito gostosa internamente aí no espaço. Uma outra coisa muito importante é que a gente não podia usar revestimentos muito sofisticados. A ideia é a gente fazer um projeto mais
racional, para que o cliente pudesse executar tudo ou o máximo possível com a grana que eles tinham. Então o que a gente optou? São 3 as soluções estéticas que baratearam o nosso custo. Primeiro, a gente usou pouco revestimento e os revestimentos que a gente usou são mais baratos. Então a gente tem bastante textura, toda essa marcação em pórtico é em textura, e a gente tem também o cimento queimado lá no volume ali da sala. Então isso daí é um cimento queimado. No espaço do volume do ateliê, a gente tem um porcelanato amadeirado sim, mas é um porcelanato amadeirado que custa R$50 o metro quadrado, e a gente precisa de 100 metros quadrados para cobrir tudo que a gente precisa de fachada, o que dá R$5.000 em porcelanato, que para a construção de uma casa desse tamanho faz todo sentido. Se você quer ver preço de construção, tem um vídeo aqui ó, no card para você se inteirar. Então esses 5.000 aí ficou bem legal para o tipo de casa e o tipo de construção que a gente tinha aqui. Mas teve um revestimento que eu investi um pouco mais e a gente conversou com os clientes, que é esse tijolinho na fachada. A gente quis fazer questão de ter essa solução estética que é bastante importante pra gente. E aí tijolinho, nesse caso, a gente precisou investir um pouquinho mais. O tijolinho custa em torno de R$130, esse, tem outros bem mais caros. R$130 mais ou menos, e a gente ia precisar de uns 60, se não me falha a memória, ia dar uns R$8.000 de revestimento de tijolinho, tá? Então, para esse caso, presta atenção se você está querendo fazer alguns detalhes na sua fachada, na estética do seu projeto, com um material um pouquinho mais sofisticado. Avalie o que você quer como solução. Pra gente, o tijolinho e o efeito do tijolinho era muito importante. Trocar isso por um revestimento que imitasse o tijolinho, por exemplo, ia dar uma solução, uma linguagem que não era aquela que a gente queria, entendeu? Então, a alternativa que a gente tinha aqui, por exemplo, era colocar uma pedra, colocar uma canjiquinha, que aí a gente consegue ter alguns revestimentos que tem uma impressão bem legal, com custo baixo e que imitam legal a pedra. Então, essa é uma boa alternativa. Então, presta atenção no efeito que você quer ter no espaço. Às vezes, algumas soluções mais baratas não trazem o efeito que a gente quer. E aí vai levar a linguagem para um lugar que você não quer chegar. E você queria um efeito, você vai conseguir o contrário. E aí não é isso que você quer, então às vezes vale a pena a gente mudar a solução estética. Outro ponto muito importante que é muito caro na hora de construir: esquadrias. E qual é a esquadria mais barata que a gente tem no mercado? Blindex, que inclusive é uma marca, #Blindex paga nós. Mas é essa esquadria em vidro temperado. Só que só a esquadria, presta atenção, você que está construindo sua casa agora, escolhendo as esquadrias, só a esquadria lá na parede, ela não tem volume nenhum. Essa esquadria de vidro temperado, ela é ótima, mas ela não tem volume, ela não tem presença na fachada, fica um negócio assim, sem acabamento. E aí o que a gente fez? Presta atenção nas nossas janelas. Todas elas receberam uma chapa metálica, uma chapa dobrada metálica, que tem pintura, uma pintura simples, em esmalte sintético, que destaca a nossa janela. Com isso a gente também barateia o custo sem ficar com a janela feia. Ah, garotinho, tá vendo? Aqui uma dica boa pra você. E eu tenho todo esse detalhamento pra mostrar. Se você quiser ver o detalhamento, esses projetos todos, sabe quantas? Eu vou te falar quantas pranchas o detalhamento dessa casa. Só pra você ter uma noçãozinha. Se você quiser entender melhor o que é essa etapa de detalhamento, porque aqui no canal é bonito a gente mostrar o render, mas a gente tem muito mais trabalho depois que o render tá aprovado. Esse projeto tem exatos... Senhores, estou abrindo aqui, só um minuto, por favor. São 31 pranchas, incluindo marcenaria, marmoraria, vistas, acabamento, hidráulica, elétrica, paginação de piso, iluminação, tudo isso a gente detalha. Se você quiser ver um pouco mais, coloca aqui nos comentários para mim que eu faço uma parte 2 desse vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, esta é uma casa também que está sendo feita em isopor e eu vou pedir para a Alicia colocar aqui as imagens da obra acontecendo. Já passamos pelo radier, já passamos pelo levantamento dos painéis e nesse caso o engenheiro mandou para mim a imagem do concreto sendo projetado. Argamassa estrutural. Se você assistiu o vídeo, você coloca aqui, #argamassa pra mim, se você viu o vídeo da casa de isopor e sabe por que eu estou me corrigindo.
Porque tecnicamente não é concreto. E aí a gente tem, olha como que é legal o jateamento do concreto no painel de isopor, gente. É prático, é rápido, não tem muita sujeira, é muito bacana. E aí se você quiser, eu mostro mais imagens dessa obra, eu vou lá, boto aquela no final de semana, coloco ali minha mascarita e vou lá ver como é que tá o andamento dessa casa, então coloca aqui nos comentários que a gente faz parte 2, parte 3, parte 4, parte infinita. Infinita não, que vocês vão cansar dessa casa. Eu acho que talvez os clientes não queiram me ver assim toda semana na casa deles e tal. Acho que fica um pouco cansativo. Se você gosta desse tipo de apresentação de projeto, coloca aqui nos comentários pra mim e dá um likezinho, meu amor. Porque aí eu fico sabendo se tá bom, se tá ruim, se eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que ir, como é que eu tenho que apresentar, se eu faço mais uma vez uma trancinha, se eu não faço. É porque vai chegando junho, a gente vai se inspirando, né, Alice? Já que não vai ter festa junina esse ano, pelo menos umas trancinhas a gente faz. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Ou menos uma trancinha. E você que vai perguntar aí nos comentários, mas Imira, mas por quê? Eu tenho certeza que vai ter gente perguntando. Imira, Tem vídeo no canal de telhado. tem. Explicando o telhado, mostrando o projeto com telhado, dona Alice. Não tem mesmo. Porque eu não sei projetar com telhado, nem gosto. Não, mas a gente tem um vídeo que é um vídeo sobre telhado. Tem, Alice, mas não é projeto do Estúdio M4, que eu não projeto com telhado. Ah, entendi. Ah, entendi.